Tudo bem, pessoal? Primeiramente, eu quero já pedir desculpa para vocês que a minha câmera deu um probleminha aqui e eu não vou poder estar aparecendo aqui para vocês, tá na tela. Mas vocês vão poder me escutar normalmente, o que é o mais importante. Nós vamos estar falando agora, pessoal, no capítulo 23, sobre o Japão, novamente, assim como nós vimos na semana passada. No entanto, agora nós vamos falar sobre o Japão nos seus aspectos financeiros e sociais, tá? A gente vai estudar, aliás, a gente vai relacionar como que os aspectos naturais do Japão, eles interferiram na sua produção econômica, tá? E também propiciou com que os japoneses se adaptassem de tal forma que eles se tornassem a potência que são hoje, né? Então, quando acabar essa aula, eu gostaria que você entendesse o processo de desenvolvimento econômico do Japão, fizesse essa relação entre quadro físico do país com a política imperialista, tá? E analise os aspectos demográficos do Japão. Ô pessoal, analisar o desenvolvimento econômico do Japão é uma tarefa que demanda uma visão de longo prazo. Seria muito difícil apenas observar o território do Japão e pensar que aquele pequeno país vulcânico, insular e escasso de recursos minerais teve ao longo de diversos momentos uma impressionante importância política e econômica. Hoje, o Japão é a terceira maior economia do mundo, com alguns dos melhores indicadores sociais do planeta. O país conseguiu superar guerras e devastações e aprendeu com as dificuldades que se desenvolveu, tá? Então, é muito importante que para você entender o Japão, que você entenda o que foi a era Meiji, tá? A era Meiji, pessoal, ela ocorreu no final do século XIX, tá? Quando o Japão ele saiu do sistema feudalista de produção. A era Meiji ela significou a primeira época do Império no Japão, o que permaneceu entre os anos de 1868 até 1912. Foi extremamente importante para o processo de desenvolvimento do Japão, uma vez que tornou uma das grandes potências mundiais capitalistas. Representou um período de transformações políticas, econômicas e sociais. A Era Meiji ela durou cerca de 45 anos e acabou com o período feudal no Japão, como eu já tinha dito anteriormente, chamado de Era Edo, que foi de 1603 até 1868, a qual estava baseada no shogunato que a gente falava, tá? Vale lembrar que o Império do Japão começou em 1868 e terminou em 1989. Ele está dividido em três períodos: a Era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a Era Taisho, de 1912 a 1926, e a Era Showa, de 1926 a 1989. Agora, por que a Era Meiji ela foi tão importante para os japoneses? A Era Meiji, que também pode ser chamada de Revolução Meiji, ela esteve marcada por diversos acontecimentos. E inicialmente ela foi impulsionada pelos Estados Unidos, tá? Pressionando o país a participar das relações internacionais. Aí o que acontece? Quando tem essa pressão ao longo da Era Meiji, o Meiji instituiu diversas mudanças no sistema político e produtivo do Japão, que fez com que o país chegasse ao seu desenvolvimento, que foi o crescimento da produção agrícola, o desenvolvimento das indústrias de base e de bens de produção, implementação de uma malha ferroviária, muito importante na época, o investimento na indústria de armas, a ampliação e modernização dos portos, investimentos pesados na educação, tá? Agregando cultura ocidental à cultura japonesa. E também, muito importante, falar que junto com a Era Meiji houve a adoção do shintoísmo no Japão. O shintoísmo, gente, é a religião oficial do Japão. E isso ajudou o quê? A fortalecer o simbolismo espiritual na figura do imperador. E dessa forma, o Japão foi desenvolvendo economicamente e também o Meiji ele conseguiu fazer com que o povo desenvolvesse e também ao longo disso tivesse o quê? Tivesse também uma obediência ao imperador, tá? E aí, gente, a gente vai falar agora do Japão imperialista, né? É importante você entender
essa parte aí do Japão. Como o Japão ele era um país com pouca disponibilidade de matéria-prima, aliás, ele era, não ele é, como nós vimos na aula passada, como que o Japão conseguiu ter esse desenvolvimento industrial e comercial tão grande? Para os japoneses, a resposta era clara. Tinha que seguir o mesmo padrão de expansão industrial das nações imperialistas aqui do Ocidente. Então, o Japão ele buscou dominar diversos territórios próximos ao seu, como você pode observar aqui, tá? Então, ele dominou a Coreia, Taiwan, o norte e o nordeste chinês e a Indochina. Então, o Japão é essa área onde eu estou passando o mouse aqui, mas através do seu imperialismo ele dominou essas outras áreas que estão aqui de laranja. E através desse domínio ele conseguia tirar para ele os recursos naturais e minerais que ele necessitava para poder fazer o quê? Com que ocorresse a sua expansão industrial e econômica. E é notado que a expansão imperialista japonesa ela foi agressiva o suficiente para dominar diversos territórios do oeste e sul da Ásia e parte do norte e da Oceania, tá? A expansão territorial japonesa, posteriormente, ela foi intensa o suficiente para tornar o Japão um aliado da Alemanha e da Itália ao longo da Segunda Guerra Mundial, integrando o grupo do eixo. A consequência para o Japão dessa integração, ao fim da guerra, não foi nada agradável. Como a gente sabe, o Japão sofreu 2 ataques nucleares, tá, feitos pelos Estados Unidos, e um foi em Hiroshima e o outro foi em Nagasaki, além de várias outras cidades também terem sido bombardeadas, como foi o caso de Tóquio. E aí, gente, após esse ataque esse ataque militar sofrido pelo Japão através dos Estados Unidos, o país saiu muito devastado da Segunda Guerra Mundial. Mas aí houve o que a gente chama de milagre japonês. Da mesma forma que os Estados Unidos destruiu o território japonês e fez com que o país entrasse numa grave crise econômica, o que aconteceu? O Japão ele foi um país que conseguiu de maneira significativa enfrentar as suas adversidades no pós-Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, devido à intervenção estadunidense no Japão por meio do Plano Colombo, foram instituídas medidas de reestruturação da economia. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, que destruíram o território japonês, também foram os responsáveis pela sua reconstrução. E aí, o que através do Plano Colombo, foi feito para fazer com que o Japão pudesse desenvolver e voltar a ser, num período muito curto de tempo, a terceira economia do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos e, no caso, agora a China. Houve uma interdição de manter forças armadas. Até hoje o Japão possui apenas forças de autodefesa. O Japão hoje não tem o intuito de atacar ninguém, tá? Houve uma eliminação do projeto expansionista japonês, que entrou em colapso com a sua rendição. Então a ajuda que os Estados Unidos oferecia nesse período pós-Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, ela exigia essas coisas que eu estou falando para você. Tá? Houve a proibição de monopólios e a associação das empresas japonesas a capitais estrangeiros ocidentais. Assim, o Japão precisou reformular o seu desenvolvimento econômico e produtivo. Tá? Além da transformação industrial, o Japão adotou algumas medidas que contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento econômico, tá? Que foi a ampliação, e eu acho isso a mais importante, a ampliação dos investimentos em educação e tecnologia. Tá? Então o Japão é um exemplo de que se a gente investe em educação, o país ele caminha. Tá? Então é um exemplo que o Brasil deve seguir. Porque você pensa o que foi o Japão após a Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, por conta do ataque que sofreu, né, nuclear, e como o Japão se reergueu assim, em um período muito curto de tempo. Então, assim, investiu em educação e tecnologia, adaptou as suas indústrias bélicas, ou seja, suas indústrias de armas, em indústrias de tecnologia de ponta, tá? Diversificou a sua indústria, desenvolveu indústrias cuja produção era flexível e acompanhava a evolução tecnológica, tá? Ou seja, o toyotismo. Estimulou a poupança interna e a desvalorização da sua moeda, mantendo o produto japonês barato em comparação ao produto ocidental para poder vender, para poder exportar. Reestruturou a infraestrutura e os meios de transporte e de comunicação agregados à evolução tecnológica
E também teve um estímulo de fortalecimento das tradições culturais, que valorizavam a honra, a hierarquia e a obediência. E isso fez com que a população japonesa ela abraçasse de maneira muito consciente esse projeto de desenvolver o país novamente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, o Japão ele passou realmente por um milagre. Em um período de 30 anos, o Japão já tinha chegado ao status de país desenvolvido novamente, tá? O Japão hoje ele tem uma influência muito grande na economia global, tá? Atualmente ele possui um PIB de cerca de 4 trilhões e 900 bilhões de dólares, tá? Se destaca como a terceira potência econômica do planeta, tem um PIB menor apenas que o da China e dos Estados Unidos. O país é uma referência nos campos de ciência e tecnologia, na indústria naval, na robótica e na mecatrônica, tá? Os produtos e as marcas e a cultura japonesa eles influenciam continuamente o mundo. Destacam-se na gastronomia, é porque a gente vai em vários locais aí tem restaurante japonês, né? Inclusive aqui em Lima Duarte. Nós temos as marcas de carro, os desenhos animados, os animes que todo mundo vê, Naruto, Pokémon, e as revistas em quadrinhos onde nós temos os mangás que a gente fala, tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui de desenvolvimento econômico, nós temos aqui a megalópole de Tóquio, né, que a gente fala de Toikado, onde você tem a junção urbana, ou seja, a conurbação de Kyoto, Osaka, Nagoya e Tóquio, tá? Nessa megalópole nós temos aí cerca de 60% da população do país só nessa área urbana aí, tá? Então é muito. E aí o que acontece? A gente tem que lembrar que o desenvolvimento dessa megalópole ela possui raízes históricas do imperialismo japonês e da formação dos zaibatsus. Entretanto, o que permitiu essa conexão, tanto por informações quanto por modais de transportes, como os trens-balas que existem ali, foi o desenvolvimento econômico ocorrido durante o período do milagre japonês, tá? Então, ó, quer ver? Nós vamos achar aqui, ó. A megalópole começa aqui em Tóquio, como você pode ver, e ela vai aglomerando aqui, ó, vem até em Osaka. Nós vamos achar aqui Nagoya, não sei se Nagoya vai estar aqui. Vai aparecer aqui para vocês, eu acho que não, tá? Mas ela fica nessa região aqui todinha, tá? Megalópole, o que que é? É uma conurbação de duas ou mais metrópoles, no caso aqui de 4 metrópoles. Essa é a região mais densamente povoada do território japonês. Mas o Japão, por mais que seja uma região altamente desenvolvida, passa também por problemas internos, ou seja, problemas dentro do seu território, tá? Mesmo sendo uma das 3 nações mais ricas do mundo, o Japão tem experimentado uma série de problemas envolvendo a sua estrutura econômica, política e social. O país também apresenta problemas quanto aos seus elementos físicos, principalmente a sua geologia, como a gente já viu no capítulo passado, que faz com que o país sofra muito com a questão dos terremotos e do vulcanismo. Olha aqui, vamos observar esse gráfico aqui. O PIB japonês de 1980 até hoje, o ápice dele foi em 1987, tá? Depois houve um período de quedas sucessivas, até que ele caiu muito em 2011, principalmente por conta do terremoto que o país sofreu e abalou muito economicamente o país, tá? Hoje, desde 2013, 2013 não, desde 2000 na verdade, ele não passa por um crescimento contínuo, ele sobe e cai aqui, tá? E aí, o que que acontece? O Japão, como ele é um país que tem uma economia globalizada, ele sofre com as crises econômicas que ocorrem no mundo, tá? E aí, entre 2007 e 2011, o Japão sofreu muito com aquela crise imobiliária lá dos Estados Unidos, tá? E essas crises que o Japão vem sofrendo evidenciam que uma economia globalizada como a japonesa, mesmo sendo muito desenvolvida, é dependente de outros países, sejam os centrais, ou seja, os desenvolvidos, que correspondem aos maiores investidores da economia, ou sejam os periféricos e emergentes, que além de fornecerem matéria-prima e insumos, também costumam servir como os polos de montagem, como por exemplo a gente tem aqui a Zona Franca de Manaus. Um outro problema seríssimo lá no Japão é o desemprego conjuntural
e estrutural. Conjuntural tem a ver com essas crises. Agora o Japão está passando por um processo de desemprego estrutural, que a gente chama também de desemprego tecnológico ou desemprego definitivo. Por quê? É um país que investe muito na questão da tecnologia, na produção de robótica, e esses robôs vêm substituindo cada vez mais a mão de obra do ser humano, e as pessoas vão ficando o quê? Desempregadas, tá? Agora, uma coisa muito importante também para você ver aqui relacionada aos problemas internos do Japão são os decassegues, tá? Gente, o decassegue, ele é um imigrante aqui da América, principalmente brasileiro, que ele tem alguma relação de parentesco com algum japonês, tá? Os decassegues, como eu já falei para vocês, que são descendentes de japoneses nascidos em outros países, formaram um fluxo de retorno ao Japão, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, tendo em vista a reestruturação econômica do país. Inicialmente, eles tinham como funções no Japão trabalhar em empregos menosprezados pelos japoneses, normalmente vinculados à utilização de força bruta e a serviços gerais. Atualmente, os decassegues são uma importante força de trabalho em todos os setores no Japão, mas mesmo assim, parte deles sofre com a xenofobia, que é o preconceito com o estrangeiro, e a perda de identidade cultural, pois são considerados estrangeiros pelos nativos do arquipélago. E aí, ó, a população decassegue residente no Japão por origem, ó. Então, ó, o que é o decassegue? É o japonês que tem parentesco, que é uma pessoa de descendência japonesa, mas que não nasceu no Japão. Então, você observa que a maioria vem da China, depois da Coreia, o Brasil com as Filipinas também estão aqui, tá? Em terceiro lugar, depois você tem o Peru, os Estados Unidos e outros de uma forma geral. Nós temos mais ou menos 210 mil brasileiros, isso aqui em 2011, que são decassegues lá no Japão. Ok, pessoal? Eu espero que vocês possam ter compreendido essa parte econômica do Japão e até uma próxima.